sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Querido, querida, irmão, irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você nesse domingo, dia do Senhor, dia de vivermos a graça do Espírito Santo, a graça da Eucaristia, a graça da companhia do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso encontro, que nós possamos nos encher da graça de Deus que emana da Santa Palavra do Senhor. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos trazer para você hoje a palavra, o Evangelho do dia de hoje, que está em Lucas 24, de 35 a 48. Lucas 24, 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: "Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho." E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: "Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: "Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando hoje o terceiro domingo da Páscoa, nós continuamos a vivenciar a experiência de Jesus ressuscitado em nosso meio e em cada um de nós. Esta ressurreição que Jesus trouxe para todos nós. Jesus, após a sua ressurreição, ele se revela mais uma vez à comunidade dos discípulos, desejando o quê? Desejando a paz. Por quê? Desejando a paz, porque Jesus Cristo é o Senhor da paz. Ele
mesmo que nos diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É a paz que o Senhor nos dá, é Ele mesmo que vem ao nosso encontro. E a história da nossa salvação, ela tem como centro a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse tempo bonito, o tempo pascal, que nós estamos celebrando, que nós vamos vivenciando a cada domingo. E a liturgia vai nos trazendo esta lembrança, essa recordação, através da palavra de Deus, que é soprada pelo Espírito Santo, que faz chegar aos nossos corações e que vai nos convencendo cada dia mais da presença do Senhor em nosso meio. Esta ação, o sopro do Espírito Santo, que vem soprar, que vem trazer a nós esta certeza de que Jesus está vivo no nosso meio, de que Ele ressuscitou e Ele está vivo para nunca mais morrer e para nos fazer viver, para nos conduzir a vivermos uma vida nova. O Evangelho de hoje, irmãos, ele nos revela a dificuldade que os discípulos tiveram para acreditar na ressurreição de Jesus, na missão que eles receberam de levar e testemunhar a todas as nações, até os confins da terra, a começar de Jerusalém. Veja que Jesus, essa parte do Evangelho, ela é a sequência daquele Evangelho que nós vimos sobre os discípulos de Emaús, que estava a caminho de Emaús, e ali Jesus se pôs entre eles, e Jesus ficou com eles, e depois, na hora, Jesus partiu o pão e eles conheceram Jesus ao partir do pão. O que eles fizeram? Eles saíram correndo para encontrarem-se com os 11. E eles então estavam lá ainda contando do que eles tinham presenciado, e Jesus se pôs no meio deles. E eles ficaram atônitos, ficaram espantados, perturbados, alegres, E tudo aquilo aconteceu, e eles a princípio achavam que era um fantasma, que era um espírito, mas Jesus mostrou para eles as mãos, mostrou os pés. É aquela mesma passagem paralela, àquela de Tomé, aquela que Tomé não estava presente ali. E Jesus, então, fala para eles: por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão assim? Era necessário. Vocês não lembram que eu contava para vocês, que eu falava para vocês? Desde Moisés, os profetas, os salmos, vem falando disso. Era necessário que eu padecesse, que eu passasse por tudo isso, mas que eu ressuscitasse. Para quê? Para que todos pudessem ter a glória. Eles então, irmãos, não bastava Jesus aparecer para aqueles dois, ele precisava aparecer para a comunidade dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E ali, por quê? Porque aqueles que viveram mais próximos do Senhor foram confirmados, receberam esta confirmação da ressurreição. E aí, por isso mesmo que Jesus vai dizer para eles no finalzinho, no último versículo que nós lemos: vós sois testemunhas de tudo isso. E esse testemunho dos apóstolos é o que fez chegar a nós a nossa fé. Nós acreditarmos nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, nesse Deus que caminha conosco, nesse Deus que nos ama, que nos cura, que nos liberta, que nos ensina o melhor caminho para podermos viver como filhos de Deus e como chegarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos chamados hoje também, e Jesus está no nosso meio. Muitas vezes nós encaramos a presença de Deus, a presença de Jesus em nossa vida, como algo que nos atrapalha, como algo que é, como se diz, um fantasma,
porque nós não aceitamos aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele nos pede a fazermos. Mas Jesus está dizendo para nós que nós sejamos testemunhas, que nós anunciemos, que nós falemos também para os outros, assim como os discípulos de Emaús foram falar para os 11, assim como Maria Madalena saiu e foi falar também com os 11, que nós também saiamos do nosso eu, da nossa mesmice, do nosso medo, da nossa preguiça, da nossa incredulidade, irmãos, saiamos e possamos anunciar a presença viva de Jesus, esse Deus maravilhoso que nos ama, que nos quer cada vez mais juntos dele, para assim partilhar conosco, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Veja, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Jesus é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, e nesse domingo, todo domingo é dia de Páscoa, todo domingo é dia do Senhor, todo domingo é dia de nós proclamarmos o senhorio de Jesus, todo domingo é dia de nós dedicarmos um tempo privilegiado para estarmos na presença do Senhor. Se hoje você não tem condição para poder participar de uma missa de forma presencial, faça de forma virtual, faça sua comunhão espiritual, mas não deixe de parar diante da presença do Senhor para ser envolvido, para ser fortalecido, para ser inundado pela graça, pela vida de Deus, pela presença de Deus, irmãos. O Senhor é o máximo, Ele está conosco, Ele tudo pode. Apresentemos a Ele tudo aquilo que nós trazemos em nós, que nós achamos que não tem solução. Jesus é a solução de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nosso Deus, e por isso com Ele nós queremos rezar ao nosso Pai do céu, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmão, irmã, que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse dia, aumente a nossa fé, faça com que nós o acolhamos em nossa vida como Rei e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de deixar o seu like, também de deixar seu comentário, de deixar também o seu compartilhamento e fazer a sua inscrição no nosso canal. Vai aqui embaixo, tem todas essas opções para você. Embaixo do vídeo você pode clicar lá nas letrinhas vermelhas e inscrever-se. É só isso, né? Você pode também compartilhar. Você escolhe para quem, você vai lá e clica nesse sinalzinho assim, que você vai compartilhar com outras pessoas, vai mandar o link para as pessoas. Tá joia? Deus abençoe. E se você gostou, dê o seu tinindo aí, o seu like. Fique na paz.